Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo esse podcast. Hoje temos um destino para falar para vocês, que é Recife, esse paraíso no Nordeste brasileiro. E para falar com a gente, trazemos agora Mustafa Dias, diretor executivo de turismo da Secretaria de Turismo e Esportes do Recife. Acredito não. Como é que é, Mustafa? Seja bem-vindo, Mustafa. Boa tarde, bom dia. Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês, com a família Aeroplus. Jonathan, é uma satisfação enorme trazer as informações, as boas novas do destino Recife. Bom, a gente fica muito contente. Recife é um lugar maravilhoso, todo mundo adora, né? Todo mundo gosta de ir para o Nordeste, ficar lá. E não tem como a gente não bater um papo legal aqui para falar um pouquinho sobre esse lugar que é cheio de cultura, história, né? Tem muita coisa bacana para conhecer em Recife. Eu fico muito contente em falar sobre esse destino, porque eu já fui uma vez, me apaixonei por Recife, sou louco para voltar, sou louco para ir lá comer bolo de rolo de novo, que é típico Recife, é típico do Recife, né? Outra coisa que me chama muita atenção, que é uma ligação minha, né? Porque Recife completou esse ano, em 12 de março, 483 anos, se eu não estou enganado, né? Exatamente, 12 de exatamente. março é o dia do meu aniversário também. Então, por isso Então, são essa datas curiosidade. festivas. Exatamente. Eu tenho um pouco menos de idade, mas sou apaixonado pelo Recife. Mas assim, bom, vamos começando o nosso papo hoje. Mustafa, muito obrigado. Eu sei que a gente tem muita curiosidade para abordar hoje, vai ser um papo bem bacana. Tem curiosidade, tem surpresa que vai acontecer também no meio dessa nossa conversa. E a gente está gravando agora em meio a uma pandemia, né? Estamos todos aí em função do Covid. Então, eu quero saber, para começar o nosso assunto, Mustafa, me conta um pouquinho aí qual é o momento atual do Recife em relação ao Covid. Como estão as coisas aí? Como estão protocolos de segurança? Como está essa questão para quem quer ir para conhecer ou para revisitar o Recife? Bom, eu acho que é importante a gente fazer uma pequena abordagem do momento em que nós fomos acometidos, né, não só o Recife, o Brasil e o mundo, sobre essa pandemia. A gestão municipal, a Prefeitura do Recife, sob o comando do prefeito Geraldo Júlio, criou o gabinete de crise, de enfrentamento desse momento, e a partir de então foi possível fazer de forma importante e responsável esse enfrentamento, né? Recife foi a primeira capital a constituir 7 hospitais de campanha para o enfrentamento, e fez sua política específica de controle, de isolamento, fez o isolamento social mais duro e que refletiu, evidentemente, num combate e gerando uma curva, né, de queda de contaminação e de números de pessoas afetadas pela pandemia. Dito isto, é possível hoje, e graças a todo o enfrentamento e de todos os setores, tanto municipal, juntamente com o governo do Estado, esse enfrentamento. Então, hoje nós já estamos sobre passos mais importantes no sentido de flexibilização, sejam eles na questão das atividades econômicas, mas também na área de serviços
e que impacta, evidentemente, nos atrativos turísticos da cidade do Recife. Estamos a passos largos diante de todo um contexto mundial e brasileiro quanto à questão desse enfrentamento. Então, o Recife já está bem posicionado, evidentemente, nunca ainda, né, pelo menos, no patamar que existia antes da pandemia, mas o Recife já está dando sinais de que está pronta para receber os turistas proximamente, evidentemente, mantendo-se esse controle e essa estabilidade e queda dos índices de saúde. Ah, que coisa boa. A gente fica muito contente em saber que um destino tão querido, né, está numa franca recuperação já, passando tudo isso, né? Todo mundo já não aguenta mais ficar esperando uma solução, não sabe quando vem a vacina, enfim, mas o que a gente quer mesmo é viajar, a gente quer ir curtir as maravilhas do Recife, né? A gente quer ir fazer aquele passeio maravilhoso pela Orla de Boa Viagem e fala um pouquinho o que é a Orla de Boa Viagem, para quem nunca foi para o Recife, o que a gente pode esperar da Orla? Vamos começar aí, vamos falar de coisa boa. Me fala um pouquinho sobre a Orla de Boa Viagem. Bom, o Recife, né, é uma cidade litorânea, né, está muito bem localizada no quesito na costa do Nordeste, é a primeira capital do Brasil, né, o Recife tem histórias, tem passagens importantes pela República Brasileira, o estado de Pernambuco, evidentemente, sim, pelo período de colônia, e o bairro de Boa Viagem, a praia de Boa Viagem é um destaque, porque ela concentra, além de uma faixa de praia de 8 quilômetros, uma praia 100% saneada, não é? Isso é muito importante dizer, uma praia que apresenta um conforto de serviços, de gastronomia e de lazer a partir dos seus quiosques, seus restaurantes concentrados ali na praia, as barracas de praia, estes serviços que já foram retomados sob protocolos criados e elaborados tanto pelo município quanto pelo Estado, isso tudo já voltou. Então, a Praia de Boa Viagem é um verdadeiro festival de serviços, gastronomia e lazer, né? Nós temos áreas importantes próprias para banho, protegidas pelos arrecifes esses que deram a origem do nome da cidade, né? Então, a Praia de Boa Viagem é esse deslumbre, né? E está muito próximo do aeroporto, apenas 5, 10 minutos do aeroporto. A Praia de Boa Viagem concentra 95% da hotelaria do Recife, né? Uma hotelaria renovada, enfim, boa parte dos hotéis, 45% estão exatamente na orla, ali quase que pé na areia, né? Então, a Praia de Boa Viagem é esse conjunto de serviços, além de ter um grande comércio, né, no entorno, nós temos a Pracinha de Boa Viagem, nós temos o Segundo Jardim, enfim, são vários serviços que, evidentemente, ajudam muito a questão do serviço do turismo para receber o turista aqui em nossa praia. Cenário, né, de vários eventos ao longo do ano. A Boa Viagem é um bairro muito confortável e que tem sua mobilidade muito boa, muito transitada, muito flexível e que, evidentemente, é um dos grandes cartões postais da nossa cidade. Então, o Recife já está de braços abertos e a Praia de Boa Viagem já, vamos dizer assim, do ditado popular, já está pronta para receber as pessoas. Que maravilha! A praia está liberada? Inclusive, é o seguinte, eu queria até dizer a você que eu estou aqui com o meu amigo Rodrigo, nosso colega da secretaria, que quer nos dar alguma informação direto de lá da praia. Você me permite chamá-lo? Rodrigo? Com certeza! Vem aí, Rodrigo. Mostra pra gente aí um pouquinho da Praia de Boa Viagem. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, bom dia a todos os amigos, boa tarde a todos os colegas, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Estou diretamente da Praia de Boa Viagem, esta maravilha, essa praia urbana, na qual você sai do seu hotel, atravessa e já se depara com um grande mar azul, de águas limpas, de águas mornas do ano todo. Vale salientar, aqui no Recife, as variações de temperaturas são muito baixas, então está sempre num clima excelente para você curtir uma praia. E aqui, além da praia, nós temos muitas atrações, desde letreiros,
como o letreiro Oxi. Você vai tirar várias fotos para encher suas redes sociais de memórias desse lugar inesquecível. Se você quiser fazer exercícios, também tem a opção. Temos vários módulos de musculação. É possível alugar bicicletas para curtir a ciclovia que percorre os 8 quilômetros de orla. São vários equipamentos que vão deixar sua passagem no Recife para o resto da sua vida, na sua memória. E se eu estou aqui, não poderia deixar de contar para vocês a sensação que é estar na Praia de Boa Viagem. Você atravessou a Avenida Boa Viagem, já se depara com esse mar. É uma espécie de resort dentro da cidade, uma praia urbana cheia de vida, que já está apta para receber a todos vocês e aos seus clientes. Um mar Maravilha. Gigantesco. Você vai ter as barracas com todos os serviços gastronômicos e com a segurança devida. Você vai poder tomar um caldinho, vai poder comer um camarão. São muitas opções. Aqui no Recife, você não tem do que se queixar. Olha só. Pessoal, vocês devem estar ouvindo o barulho do vento, não é mesmo? Eu ia falar isso agora. Estamos ouvindo o barulho do vento e o pé na areia, Rodrigo. Pé na areia, caipirinha, água de coco, cervejinha, tudo que você quiser tem aqui na Praia de Boa Viagem. Programação imperdível. E eu vou curtir, viu, pessoal? Vim aqui para mostrar para vocês, mas não dá para ficar aqui e não aproveitar essa maravilha de mar. Eu vou dar um mergulho daqui a pouquinho. Um abraço para vocês da Aeroflux. Obrigadão, Rodrigo. Mustafa, e o Rodrigo aproveitando a Praia de Boa Viagem. Para quem estava nos ouvindo aqui no podcast, o Rodrigo está usando máscara, né? Você depois pode visualizar as imagens, né, do Rodrigo aí mostrando a Praia de Boa Viagem para a gente no nosso canal no YouTube, né? Ao mesmo tempo que você ouve no Spotify, você também pode acompanhar no YouTube. E o Rodrigo estava mostrando a beleza da Praia de Boa Viagem, né? Da orla, enfim, e com devido cuidado, né? Usando máscara, enfim, muito próximo do mar ali, assim. Jonathan, inclusive, as liberações foram realizadas, as flexibilizações das etapas de flexibilização do plano de convivência e enfrentamento da pandemia, que permite que as pessoas possam ir para a praia, ficar na beira da praia, mas com um distanciamento específico. Cada barraca ela só pode ter, no máximo, 4 assentos, 4 cadeiras, com distanciamento de 2,5 metros lateral. As pessoas têm que permanecer de máscara, só podendo retirar a máscara quando for tomar banho, né, do mar, ou se alimentar ou tomar alguma coisa. Mas, enquanto estiver, ela tem que permanecer de máscara, inclusive se for fazer algum tipo de exercício, caminhada também. Isso é uma lei e que está sendo bem fiscalizada e com a compreensão da população isso tem funcionado bastante, graças a Deus. Ah, que coisa boa. A gente fica muito, muito feliz em ver que um destino tão querido como é o Recife tem toda essa preocupação com o seu turista, né? A gente gosta muito de exaltar isso, né? Uma das razões pela qual a gente quis gravar esse episódio com o pessoal do Recife é justamente isso, porque a gente sabia já tinha ouvido falar que o Recife já estava se preparando a passos largos para a retomada, né? Então a gente quis muito ouvir diretamente de quem entende do assunto. A Praia de Boa Viagem, eu tive uma curiosidade na minha vida, porque assim, normalmente em idas à praia eu somente tomava água de coco. E uma vez na orla, aí na Praia de Boa Viagem, o rapaz, depois que eu tomei a água de coco, o rapaz pegou o coco, ele abriu novamente e transformou da casca do coco numa colher, na qual eu pude comer a polpa do coco também, e isso me marcou muito, né? Porque é uma coisa, tipo, não é tão normal assim, mas o atendimento e as pessoas do Recife, assim, foram de uma nobreza, de um atendimento exemplar, né? Tipo, mostra que o turismo no Recife está muito bem preparado, Mustafa. Inclusive, se você me permita, né, só fazer uma alusão do Claro. que é a praia, né, de como a praia funciona aqui para nós.
como sendo exatamente um dos principais centros de lazer, né, da cidade e de toda a população. O Recife tem 1,5 milhão de habitantes, mas no entorno do Recife, né, que são a Grande Recife, a região metropolitana do Recife, chegam a quase 4 milhões. Então, a praia, realmente, ela é muito visitada pelos recifenses e pelos turistas. E lá, toda essa estrutura, como eu falei, eu comentei no início, né? E até o Rodrigo comentou, falou águas mornas, gastronomia e lazer. Isso tudo demanda qualificação, serviço, né? Nós temos as áreas padronizadas de barracas de praia, nós temos os quiosques que são padronizados, nós temos as áreas específicas de restaurantes, temos uma ciclovia, academia aberta, enfim, é um verdadeiro festival de serviços e, evidentemente, a gastronomia permeia sobre tudo isso, né? Aqui a gente tem, ao contrário, inclusive as pessoas questionam muito por que a gente tem esse hábito de tomar um caldinho de feijão em pleno sol dos 40 graus na praia, né? Mas é um hábito nosso tomar um caldinho de feijão, um caldinho de sururu, um caldinho de peixe, de camarão, né? Comer um queijo assado, ou, quem sabe, até um camarão. Enfim, são tantas iguarias daqui da região, e também você pode até tomar, se for o caso, em determinadas barracas da praia, pedir um champanhe, pedir uma lagosta, pedir um sushi, enfim. Então, um verdadeiro festival. Isso É tudo é muita possível qualidade, né? servir. Exatamente. Então, a Praia de Boa Viagem é um sucesso e que vale a pena a gente enaltecer nesse sentido, ou seja, uma praia urbana com várias qualidades por ser aqui na região. Ah, que legal, que legal. Bom, mudando um pouquinho de assunto agora, né? Deixando um pouco, saindo um pouquinho da praia, né? Mas não tão distante, eu queria que me falasse um pouquinho da rede hoteleira, né? Dos hotéis e tal, e da gastronomia também. Você sabe que o Recife tem já tem 81% da hotelaria já está em funcionamento aqui no Recife. Nós, Bacana. felizmente, nós tivemos, evidentemente, alguns hotéis que paralisaram suas atividades, né, em função da pandemia, mas desde de agosto, julho e agosto, alguns permaneceram, até por questões de serviços estratégicos, né, mas hoje já temos 81% dos hotéis. Como eu tinha dito, os hotéis dentro da cidade, né? Ou seja, 45% está aí nessa orla maravilhosa, a 500 metros da orla estão o restante, boa parte dos hotéis, são 17.100 leitos aqui no Recife. Vale salientar que a construção, juntamente com o trade, com toda a cadeia produtiva do turismo, seja ela hotelaria, transporte, restaurantes, serviços gerais, museus, enfim, todas essas atividades, foi celebrado um protocolo de segurança, de sanitização, para todos esses atrativos e todos esses estabelecimentos retornarem. E aí foi criado o selo Turismo Seguro. Então, todos estão Legal. muito qualificados para atender em cima dos protocolos, de acordo com a vigilância sanitária e com todas as medidas de segurança e de isolamento, distanciamento, melhor dizendo. Enfim, então, isso é muito importante. A hotelaria, ela está preparada, os restaurantes também, que já estão funcionando também, toda a parte de bares e restaurantes que se concentram no Recife. Os principais restaurantes da cidade do Recife, do Marco Zero, enfim, já estão retornando sob protocolo, né, com redução de capacidade, enfim, com tudo isso que a gente vem, que eu comentei agora há pouco. Então, Recife já volta a uma normalidade possível dentro da realidade, mas que já está pronto e já está recebendo os turistas aqui no Recife. Ah, que bacana, que bacana. E eu lembro que quando eu fui a Recife, né? Recife tem, né? Eu queria entender um pouquinho agora ouvindo de você, falando sobre a conectividade, a localização estratégica que está o Recife. Porque eu me lembro que eu acabei, quando eu fui para aí, desci no aeroporto de Guararapes, se eu não me engano. Isso. E ele modernizou bastante, enfim, e agora tem. E a localização dele, né? É muito estratégico onde ele está hoje, então.
O que você me diz sobre isso aí, sobre essa importância? Qual o impacto disso hoje, Mustafa? Olha, é importante dizer que o aeroporto do Recife é o aeroporto que, antes da pandemia, é o que tinha maior movimento de passageiros no Nordeste. Isso, graças ao trabalho muito forte, não só do Estado, como do município, no sentido de ter uma captação de novos voos. Por exemplo, nós temos o Recife possui o hub da Azul Linhas Aéreas. Então, é a única capital que conecta todas as outras capitais do Nordeste a partir de voos daqui. O Recife está conectado com o Brasil inteiro, com as principais cidades. Nós temos 31 rotas saindo do Recife com voos diretos, originalmente. Hoje nós já temos 21 já restabelecidas. A conexão internacional também é outra coisa importante, que a gente se conecta com a América do Norte, América Central, América do Sul, não é? Para a região sul do Brasil, o Recife tem várias conexões para a Europa, inclusive recentemente, dia 4 de agosto, nós retomamos o voo para Lisboa com a TAP. Enfim, isso é um processo, lógico, que a gente sabe que ainda vai demorar, né? Vai depender também das aberturas de outros países, etc. Sim, e tal. sim. Mas a nível Brasil e regional, nós estamos muito bem com relação à questão de conectividade aérea para o Recife, né? Como eu falei, 31 rotas, a conexão internacional é importante. Então, isso aí a gente tem a falar sobre essa coisa que, além, evidentemente, não só da Azul, mas todas as outras companhias, como a Gol, né, a Latam, que fazem também um grande movimento aqui na nossa cidade e importante para a região. Ah, que legal, que legal. Porque Recife ela é muito próxima de outros destinos também, né? Assim como outras praias próximas também, né? O Recife está exatamente, né? Como a gente costuma dizer, o Pernambuco é o coração do Nordeste e o Recife é exatamente onde bate, né? A força, a pujança de localização. Então, e o interessante é exatamente isso. Essa localização do Recife faz com que o Recife seja um destino mais, né? Um destino plus. Por quê? Porque o Recife, chegando ao Recife, você tem condições de conhecer vários outros destinos, como sendo a nível de bate-volta. Então, você é premiado, por exemplo, você pode ir para Porto de Galinhas, né? Você pode conhecer a praia de Cabo de Santo Agostinho, você pode, daqui, a partir do Recife, pegar um voo e ir até Fernando de Noronha. Nossa, né? Fernando de Noronha, que paraíso aqui em Pernambuco, no nosso litoral, enfim, Olinda, Patrimônio da Humanidade, enfim, lugares bastante interessantes que valem ser visitados e que, oportunamente, pelo fato de ser uma posição estratégica, o Recife, isso colabora para que as pessoas consigam fazer não só um passeio especificamente ao Recife, mas conhecer toda a região, né? A gente fala que vender o Recife é vender bônus. Você bonifica o seu cliente, o turista que vem ao Recife, ele tem essa possibilidade toda de conhecer todos esses lugares paradisíacos. Aí você pode imaginar uma praia como Porto de Galinhas, ou até, quem sabe, ir até a Praia dos Carneiros, tão celebrada hoje por grandes celebridades, enfim. É realmente um espetáculo que está aqui em Pernambuco, que está em Recife, por toda essa possibilidade de conhecer esses lugares maravilhosos, imperdíveis. Ah, que bacana, que bacana. Sabe que eu, pessoalmente falando, né? Eu sou um adorador da cultura nordestina, principalmente. Eu gosto bastante, assim, pela história também, pela arte, né? Gosto de músicos, tanto nordestinos quanto de Recife, por exemplo. Gosto muito de ouvir Lenine, né? Tenho a referência do Paulo Freire, que é de Recife também, né? Assim como outras pessoas importantes aí que são de Recife, né? Então, eu gosto muito disso. E o Recife em si, por ter toda essa história, tem um lugar que me encanta muito no Recife, que eu queria que você falasse agora. Uma que é o Marco Zero, né, ali do Recife, mas também o Recife antigo todo. Me fala um pouquinho. Eu sei que
no Recife Antigo, além dos museus, né, a Rua do Bom Jesus, a primeira sinagoga da América, ela foi construída, né, no Recife. Fala um pouquinho do Recife Antigo, Mustafa. Opa, agora a gente saindo de Boa Viagem, né? E o Recife tem vários atrativos, não só na sua área de zona sul da praia, né? Boa Viagem como sendo sua principal praia, mas também nós temos o nosso centro, né? O centro do Recife, aonde exatamente nasceu a cidade do Recife, né? Onde começou tudo aqui no período colônia, né? E isso é importante a gente mencionar, e isso faz com que as pessoas tenham a possibilidade de conhecer a história, né, da história recente, né, vamos dizer assim, relativamente recente, né, porque a gente fala de comunidades de colônia, né. Recife pertenceu, né, à colônia holandesa no século XVII, durante um bom período, e isso gerou vários acontecimentos históricos, não só, evidentemente, mas também pela participação da coroa portuguesa. Então, o bairro do Recife é exatamente onde concentrava o início da cidade. Hoje é uma região portuária, né? Aqui eu mostro um pouco de algumas das coisas importantes, atrativos importantes que a gente tem aqui sobre nossa história, nossa cultura. O Recife Antigo é um bairro central, é um bairro onde tudo começou aqui, como eu falei, né? Desde a época, deixa eu colocar aqui para que você possa ter a noção estratégica de localização. Então, você observa aí a parte central, uma região portuária, né, onde concentra exatamente esses atrativos, a Rua do Bom Jesus, o Marco Zero, que é o ponto onde sinaliza-se as distâncias a partir daí, o quilômetro zero do estado de Pernambuco, o nosso centro de artesanato, uma região portuária que foi transformada, né, num centro de artesanato, onde você também tem escritórios, cafeterias, restaurantes, realmente, e todos esses atrativos já estão funcionando. Nós temos o Museu Cais do Sertão, que retrata a história do homem do Nordeste, a partir da obra sensacional do nosso Luiz Gonzaga. Nós temos também carnaval o ano inteiro, ou seja, carnaval no Paço do Frevo. Mas como assim? Exatamente. Nós temos um Palácio do Frevo que faz com que você possa ter o conhecimento de como surgiu a sombrinha do frevo, qual foi a origem da dança, enfim, isso tudo é contado no nosso também museu imperdível, que deve ser recomendado a todos que vêm aqui, que é o Passo Frevo, que coincidentemente já retornou, já está funcionando sob todos os protocolos, e isso é muito importante, a gente falar sobre essa história, né? Falar sobre a Rua do Bom Jesus é uma outra característica muito interessante, que, como eu falei, no período holandês aqui, os judeus holandeses, aí tem uma particularidade engraçada, Jonathan. Quer dizer, engraçada e interessante a ser comentada, né? A gente estava falando aqui do Passo do Frevo, do Cais do Sertão, mas que é exatamente sobre a Rua do Bom Jesus. Eu vou falando aqui e vou sempre lembrando da importância do nosso Luiz Gonzaga, como diz a história, né? Em tudo que a gente faz, sempre tem a parte emocional e essa irreverência do recifense, do pernambucano, culturalmente, a partir dos seus grandes e saudosos astros e estrelas que retrataram muito bem o comportamento do pernambucano e do recifense na vida cotidiana de todos e emocional. Mas, com relação à Rua do Bom Jesus, era a Rua do Comércio, era a Rua dos Judeus naquela época. E, como todos sabem, Pernambuco foi colônia portuguesa durante aproximadamente 37, 39 anos, e que era um território compreendido de Alagoas até o Maranhão. Isso era Pernambuco. E, com o advento da coroa portuguesa, retomar isso e expulsar os holandeses daqui, que, por sinal, haviam fundado uma federação israelita neste local, na Rua do Bom Jesus, em especial na fundação, como você falou, da primeira sinagoga das Américas, um fato importante, porque isso só é possível a partir de uma coletividade maior de pessoas importantes
desta comunidade, foi feito, então, esse ato. Bom, uma vez eles foram expulsos de Pernambuco, né, e não retornaram para a Holanda, eles não retornaram para a Europa, e tomaram o destino ignorado, sentido América do Norte, se alojando em um edge, em uma ilha, e lá já havia um pequeno povoado, mas aí foi possível, ao longo da sua chegada lá neste local, formatar e formar uma nova federação israelita e continuar e montar e fundar uma nova comunidade judia e, consequentemente, nova sinagoga. E esse local foi exatamente e é hoje a ilha de Manhattan. Então, os judeus que estão lá foram os que remanesceram daqui, desse período importante. Então, é uma história que você pode visitar, você pode conhecer e ver tudo isso que está disponibilizado na Sinagoga Kahal Zuz, Israel. E é uma rua muito tradicional aqui, viu? Uma rua tradicional por quê? Porque o carnaval acontece aqui nessa região, né? O bairro do Recife Antigo e o Marco Zero é o principal polo dos 47 polos de carnaval que a gente tem espalhado pela cidade, é o principal. Inclusive, nessa rua também, nós temos a Embaixada dos Bonecos Gigantes, aqueles que todos conhecem no carnaval, né? Que são os personagens replicados em forma de bonecos gigantes. E tem uma particularidade interessante sobre a Rua do Bom Jesus, que você me permita contar. Ela foi eleita entre 31 ruas mais bonitas do mundo, como sendo, ou seja, a única da América do Sul, isso segundo o Instituto de Arquitetura Americana. A gente fica muito Olha aí, que envaidecido bacana, hein? envaidecido por isso, ou seja, é um local imperdível que não pode deixar de ser visitado, por toda essa história e por toda essa coisa que hoje se apresenta para que as pessoas que visitam aqui a nossa cidade. Você falando aí, eu comecei a me recordar de quando eu estive lá, porque eu fui conhecer a embaixada, né, dos bonecos lá, passei na frente da sinagoga, e realmente, Recife tem muita história, né, tem muita cultura, tem muita arte, né, a arquitetura também não deixa nada a desejar, então a gente sabe que o Recife tem muito a oferecer, né. E a gente agora, infelizmente, a gente está vivendo um novo momento, né, que vai nos delimitar muito, assim, mas que também vai trazer novas oportunidades, né? Então, acho que um novo ponto que todo mundo tem abordado, né? Todo mundo que trabalha no turismo, enfim, tem ouvido falar bastante, é uma ideia de turismo criativo, a busca por experiências, né? Nós aqui na nossa empresa, a gente acabou criando um novo produto, um novo projeto chamado Escapadas, na qual a gente fazia hubs, né, no primeiro momento, de sair de uma capital e ir para o interior, mas também fazia o contrário, fazia do pessoal que estava no interior ir para a capital, assim como eu posso sair de Caruaru e ir para o Recife, né, para conhecer toda essa história, para conhecer todos esses atrativos que tem. Então, me fala um pouquinho do que o Recife tem em relação a isso, ao turismo criativo, né? Essa busca por novas experiências do turismo. Tá. Jonathan, me permita só fazer uma conclusão aqui sobre nossos lugares inesquecíveis, que são os museus. Eu falei de dois em especiais, o Paço do Frevo, o Cais do Sertão, mas eu não posso deixar de falar de dois lugares importantíssimos e muito visitados aqui em nossa região, mais a oeste da cidade, que é a Oficina Cerâmica do Francisco Brenan, onde se tem um local fantástico, mágico, local de cenário de filmes, de etapas do MasterChef, enfim, vários eventos, e que vale a pena a visitação. Como também o outro, que é um museu mesmo, um castelo, construído pelo primo Ricardo Brenan, que é o Instituto Ricardo Brenan. E lá você tem peças, é um local fantástico que você se remete a qualquer lugar do mundo. Uma estrutura maravilhosa e que, sem dúvida, vale a visitação. Haja visto, por exemplo, ele tem o maior acervo de armas brancas medievais do mundo. Só para você ter ideia, se me permita ali colocar esta informação, e lá ele possui em exposição um punhal maciço de ouro, cravejado de diamantes, que pertenceu ao rei Faroque do Egito. Você imagine a riqueza histórica e, como peça também, isso está sendo oferecido à visitação para as pessoas conhecerem tudo isso aí, além de peças de réplicas de Rodin e tantos outros. Então, o período holandês em Pernambuco, retratado por Frans Post,
parte da coleção original está aqui neste local também. E, evidentemente, isso é um local que não deve deixar de ser colocado na programação de visitação à cidade do Recife. A família Brenan nos presenteou com esses 2 grandes atrativos e que vale a referência, ok? E com falando certeza, sobre... Com certeza. Eu te confesso que eu não sabia que ficava tão próximo ao Recife. Não, exatamente, faz parte da nossa... um entorno, tá certo? Você está ali mais ou menos a cerca de 16 quilômetros do centro do Recife, 16, muito 17 quilômetros, perto. muito próximo, né? Você tem todos os receptivos, as agências, trabalham com visitação, etc. O Instituto Ricardo Brenan já retornou sob protocolo, a oficina Ricardo Brenan voltou já, né? O Instituto já está voltando agora em outubro, mas, enfim, vale realmente a visitação. Sobre o turismo criativo, a pergunta que você tinha feito, eu queria mencionar para os nossos ouvintes que realmente Recife tornou como política pública de governo municipal a questão do turismo criativo. Mustafa, o que é o turismo criativo? Eu vou falar muito objetivamente falando aqui, para poder as pessoas entenderem. O turismo criativo são atividades e políticas específicas, né, com atividades com a comunidade. É o turismo de comunidade, e essa comunidade ela é envolvida a participar na criação, elaboração e a prestação de serviços como atrativos turísticos da cidade. Recife é a única cidade que tem um plano de turismo municipal aqui no Nordeste, é a única capital no Nordeste, são 3 no Brasil, né? Uma é Pernambuco, Recife, outra Brasília e outra Porto Alegre, né? Uma política pública. E Recife participa da Rede Internacional de Turismo Criativo. Isso é muito importante, a exemplo de alguns lugares do mundo, como Ibiza, Bogotá, enfim, vários locais que têm essa política. O que vem a ser, Mustafa, turismo criativo? Me fala, pelo amor de Deus. Então, por exemplo... Fala para a gente, Mustafa. Nós temos uma comunidade aqui chamada Ilha de Deus, certo? Essa comunidade ela tem como principal característica o trabalho, né, e o cultivo de mariscos, camarão, né, sururu, enfim, lá essa comunidade pesca e nós temos lá a figura da nossa chefe Negra Linda, uma local que se especializou e criou exatamente o seu bistrô. E aí você pode fazer, sob demanda, né, sob contratação, uma experiência de ir lá, conhecer o local, a realidade da comunidade, pescar o marisco, pescar o camarão, tratar, preparar, cozinhar e se deliciar junto com o pessoal. Essa é uma experiência. Que maravilha! Isso é turismo criativo. Há exemplo, por exemplo, fazer uma visitação ao bairro da Bomba do Emetério, que é um bairro importante aqui da região metropolitana do Recife, quer dizer, da região da zona norte do Recife, que você concentra boas agremiações de carnaval, todo o cenário cultural artístico de Recife concentra-se nesse bairro. Então, você pode visitar uma sede de maracatu, tocar um instrumento, ou, quem sabe, até elaborar e preparar um adereço de carnaval. Isso é experiência junto com essa comunidade também. Ou, quem sabe, fazer um passeio de bicicleta, conhecendo os pontos importantes da cidade, mas sob uma visão diferente, monitorada com o passeio da Laúça. Isso são experiências e que é turismo criativo que Recife abraçou e que é muito importante a gente colocar, e principalmente num momento como esse, onde há necessidade de atividades em áreas externas, de convivência, enfim, que as pessoas possam se sentir seguras para estar participando e visitando a nossa cidade. É sensacional. Eu me apaixonei aqui por você falando sobre isso e tal, e não tem, acredito que não tenha nada de melhor do que aproveitar esse momento agora para fazer coisas diferentes do trivial, do que a gente já costumava fazer, né? Então, eu acho que todo mundo que for para o Recife já vai olhar com novos olhos para esse tipo de experiência, né?
Outra coisa que a gente não abordou ainda, Mustafa, que é algo que eu tenho curiosidade muito de fazer, porque eu não fiz isso quando fui ao Recife, mas é o passeio de catamarã. Eu não sei se o catamarã ele é um passeio turístico, se ele é rota de transporte urbano, o que é o passeio de catamarã? Veja só, o Recife tem uma coisa muito importante para dizer, né? Nós somos considerada a Veneza brasileira, né? Somos Que cortados pelo rio maravilha. Capibaribe, Beberibe, né? O bairro do Recife Antigo é uma ilha, né? E existe esse atrativo maravilhoso, eu inclusive compartilho com vocês, de que, por exemplo, o passeio de catamarã é um passeio que surge pelas águas do rio Capibaribe e Beberibe, né? Cruzando suas pontes, e aí é exatamente uma outra visão, uma perspectiva de ver e de passar sobre locais históricos, né? Dentre os quais aí sobre a ponte, ponte essa muito conhecida, uma das primeiras pontes das Américas, também foi construída no período do Conde Maurício de Nassau, o holandês. Mas, enfim, o passeio catamarã, ele tem vários passeios diurnos e noturnos, né? Já está funcionando também sob todo critério de distanciamento, segurança e sanitização. Então, esse é o passeio que costumeiramente acontece. Mas também tem os passeios temáticos. Recife tem muitas lendas de assombrações, né? De vários períodos no passado. E aí há um espetáculo teatral junto com um passeio de barco, mostrando os locais onde aconteceram, onde existem lendas de assombrações pela cidade. Isso é muito interessante mesmo, né? Os atores eles participam, fazem interações a partir dos casarios, das pontes e até mesmo dentro da embarcação. Também tem para a criançada, por incrível que pareça, que é uma sátira, que é o Piratas do Capibaribe. Né? Então, um grupo Que teatral legal, que legal. que sai no catamarã e faz uma interpretação entre os corsários ingleses e os piratas. Mas aí a garotada se diverte, porque os piratas descem da ponte, os corsários vêm e enfrentam, e depois, ao final, a criançada pega o tesouro, que é chocolate, e todo mundo se delicia na embarcação. Isso aí Que bacana. o Não dá passeio para de perder catamarã. uma atratividade dessas, E né? é muito calmo, as águas são calmas, como todo mundo sabe, né? E a gente sabe você sabe que o pernambucano e o recifense é muito modesto, né? E a gente diz que o rio Capibaribe e o rio Beberibe, eles se cruzam, se enamoram e formam o oceano. Modesta parte. Mas essa É informação assim a que gente gosta de funciona. compartilhar com muita alegria e com muito orgulho, que nós amamos muito a nossa cidade e é isso que a gente quer mostrar para todos que vêm aqui. Com certeza, com certeza. Esse passeio, eu ouvi falar muito desse passeio do catamarã, até é um dos passeios que eu acabei não fazendo quando estive e fiquei com muita vontade, porque todo mundo que eu conhecia me falava sobre, né, estar lá. Exatamente. Hoje é um passeio maravilhoso. Inclusive, eu acho que eu vou fazer o contato novamente com o nosso colega Rodrigo, que eu acho que ele deve trazer mais novidades sobre o passeio, mais informações específicas. Rodrigo, você nos escuta? Escuto! Olha, quem foi que disse aí que nunca fez passeio de catamarã e tá com saudade? Amigo, vou lhe matar mais ainda de vontade de vir aqui para fazer esse passeio maravilhoso. Eu estou aqui diretamente do barco do catamarã. Estou de frente para uma das principais obras da arte pernambucana, a obra do Francisco Brenan, que é a Coluna de Cristal. E estou aqui aproveitando para fazer esse passeio maravilhoso. Eu estava agora em Boa Viagem, já cheguei no Recife Antigo, porque aqui no Recife a gente não tem esse problema. Tudo muito próximo, você não vai perder tempo para poder curtir o maior número de atrações possíveis. E por falar no passeio de catamarã, você já sabe aí que tem vários roteiros, mas deixa eu informar como é que está funcionando nesse período de retomada. Então, o barco tem várias áreas, a capacidade do barco é de 120 pessoas, mas nesse momento o barco está atendendo até grupos de 50 pessoas, para ficar todo mundo com segurança.
Nesta mesa que eu estou aqui sentando, é uma mesa que cabe até 10 pessoas, você vai ter seu espaço reservado, sua distância mínima respeitada, certo? Tem coletes salva-vidas para que as crianças possam utilizar, que também estão aqui todos esterilizados, no saquinho, pronto para o uso. O colete é obrigatório para crianças, porque o barco ele não balança muito. A gente está aqui com a maré cheia e o barco quase não balança. Então você tem a tranquilidade de trazer seus familiares mais idosos, você tem a tranquilidade de curtir o passeio numa boa. E olha, por falar em curtir o passeio numa boa, assim que você entra no barco, você recebe a orientação para colocar as máscaras, certo? Todo mundo de máscara, e utilizar o álcool em gel que está espalhado pela embarcação. Aqui você também tem o conforto de contar com 2 banheiros, um de cada lado do barco, a equipe também toda protegida com os EPIs necessários, e você também vai ter o serviço de bordo. Aqui você vai poder se alimentar, beber, é um verdadeiro camarote. Eu gosto de chamar que é um camarote a bordo. E aqui estamos já desembarcando, chegando para desembarcar na Praça do Marco Zero, que é um dos principais cartões postais da cidade, que nela, você toda vez que vier ao Recife, com certeza vai encontrar o Marco Zero muito movimentado. Só que nem se compara ao seu auge, que é o Carnaval, que aqui que são montados o palco principal da festa e que esse espaço é todo tomado por grandes foliões que, ao som de Alceu Valença, de Elba Ramalho, fazem do Carnaval do Recife o verdadeiro carnaval de rua do Brasil. Então, vamos descer aqui do barco, desembarcar. Marujo, comandante, todo mundo, muito obrigado. Vamos aqui descer com segurança, tá vendo? Já estamos aqui na Praça do Marco Zero. Gente, por que a praça tem esse nome? Porque ela marca o quilômetro zero de onde são contadas as distâncias de todo o estado. Então, quando a gente diz que o Recife está a apenas 56 quilômetros de Porto de Galinhas, é contando daqui, a partir do Marco Zero. Então, aqui também tem várias atrações, como o Centro de Artesanato de Pernambuco, aonde eu comprei esse meu chapéu aqui para combinar com a minha camisa, que homenageia. As pessoas vão adorar ver essa roupa, Rodrigo. Rodrigo, você está, inclusive, com a camisa que é exatamente da bandeira de Pernambuco, é isso? Exato. O pessoal que está no podcast, dá um pulo lá no YouTube para conferir meu figurino aqui, que está imperdível. E eu estou aqui junto do Centro de Artesanato de Pernambuco, onde eu comprei esse chapéu. Deu tempo de chegar de uma viagem, comprar o chapéu e já estou aqui falando com vocês. Mas vamos lá. Não sou só eu que estou curtindo a Praça do Marco Zero, não. Sempre tem gente aqui. E eu gosto de abordar as pessoas para mostrar para vocês que o turismo já está bombando. Deixa eu ver aqui. Esse grupo. Pessoal, bom dia. Eita, estão com medo de mim, mas eu só vou conversar. Com licença, bom dia. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Vocês são de onde? Vitória do Espírito Santo. Vem cá, estou falando com o pessoal de Porto Alegre. A gente está mostrando aqui a cidade, mostrando o turismo. Isso aqui não é uma live aberta, não se preocupem. É para profissionais do turismo que estão lá de Porto Alegre nos assistindo. Vocês chegaram quando? Quarta-feira. Já curtiram muito a cidade? Não, então, a gente está em Porto de Galinhas. Ah, vocês estão hospedados em Porto e fazendo alguns passeios. A gente veio com o Rodrigo aí, que é um guia. Meu xará, Rodrigo. Está dando todo o suporte. Estão com guia e estão fazendo vários passeios. Chegamos aqui praticamente, paramos ali na praia de Boa Viagem. Pararam em Boa Viagem, certo. Pronto, então o guia vai dar todas as orientações, né? Não vou atrapalhar o passeio de vocês, é só para mostrar para a galera que o turismo já está retomado, que o Recife está aqui com esse solzão para receber a todos os turistas. Está ótimo aqui, maravilhoso, a gente está adorando. Maravilha, tá vendo? Pessoal da Aeropuí, espero que vocês tenham gostado desse depoimento, vou deixar eles passear à vontade, obrigado, viu? E é isso aí, gente. O turismo no Recife está aguardando os clientes de vocês. E eu estarei aqui. Se precisar, é só ligar que a gente ajuda. O Recife, assim, é receptivo, é alegre,
e a gente quer ver vocês aqui. Jonathan, Mustafa, pessoal da Aeroplus, um forte abraço, foi muito bom estar aqui com vocês, e agora eu vou curtir o resto da cidade, tá certo? Um abraço. Obrigado, Até mais, Rodrigo. Muito obrigado por todo esse trabalho aí, por fazer esse passeio com a gente. Foi muito bacana, né? O Rodrigo pegou o catamarã, o Rodrigo teve na Praia de Boa Viagem, agora estava no Marco Zero, né? Rodando aí pelo Recife Antigo. É incrível. O Recife tem muita coisa para trazer para a gente, né, Mustafa? Exatamente, como o Rodrigo bem mostrou, né? De forma espontânea ali, nos colocou ouvindo o depoimento dos turistas que já estão aqui na cidade, né? Então a cidade já está pronta dentro dessa nova realidade para receber a todos, mostrando todo esse contexto de sol e mar, né? Cultura, gastronomia e toda a tecnologia também que envolve a cidade do Recife. Você pode observar que ele estava a partir do Wi-Fi do Conecta Recife, é um serviço da prefeitura, ele esteve conosco a partir desses lugares, se conectando através do nosso Wi-Fi, e a tecnologia faz parte também da cidade do Recife, afinal, existe um polo de tecnologia, o Porto Digital, exatamente no Recife Antigo, aí, com imagens que vocês podem observar. Então é isso, e a gente está aqui de braços abertos para receber todos vocês. Que bacana. Mustafa, para a gente concluir agora, eu queria que tu fizesse umas considerações finais aí, dizer o que as pessoas podem esperar, né, do Recife. O que eles podem esperar indo para o Recife agora? O que o Recife tem para oferecer para as pessoas que estão chegando agora? Recife, né? Recife é, sem dúvida, tudo isso que a gente mostrou, né, agora há pouco, e falamos, comentamos, e tem, evidentemente, várias outras atividades, várias outras festas, né, como o próprio Réveillon aqui, muito forte, em período normal, né, o São João, o Carnaval, né, esses são atrativos importantes. Mas o mais importante de tudo é toda uma cidade preparada, né, para atender os turistas e, principalmente, a partir de um conceito da gestão municipal, de que uma cidade feliz é uma cidade que recebe bem o seu turista a partir de todos os serviços atrativos, história, cultura, e aí a gente é premiado com o sol, com o mar, com a gastronomia e toda a irreverência do pernambucano e do recifense. Eu não tenho mais nem palavras para te falar. Eu estou muito contente com essa possibilidade da gente bater esse papo, poder visualizar um pouco mais sobre o Recife, sobre essas entradas do Rodrigo, né? Eu fiquei muito alegre. Eu agradeço em nome da Aeroplus, né? Em nome da empresa, e eu quero fazer esse agradecimento a você, Mustafa, ao Rodrigo, ao Luiz, a Paula, a toda a equipe da Secretaria de Turismo, de Esportes e Lazer do Recife, que nos receberam super bem, que fizeram esse trabalho com a gente. E nos vemos numa próxima aí. Muito obrigado e até mais. Obrigado, até mais.